O olhar da Miranda sobre liberdade é o tema da live de hoje. E enquanto a gente aguarda o pessoal chegar por aqui, eu quero fazer, claro, o meu jabá dos meus livros da trilogia Paris Sans-Eiffel. São 3 livros por apenas R$35. A começar pelo Bramari, O Desespero do Desejo, um livro extremamente sexual, mas que coloca o sexo num lugar muito diferente do que os animaizinhos irracionais estão acostumados, tá? Isso aqui é coisa de gente grande, não é coisa de criança, não. Depois vem Meandro, A Desordem do Amor, que mostra que aquela perfeição toda pode não ser tão perfeita assim. E essa imperfeição nos leva a sansar os ciclos da evolução, que é o verdadeiro mergulho para o único sentido que faz sentido, o de dentro. Esse livro é o despertar da sua consciência através de um romance. São quase 200 rótulos de vinhos que eu degustei, mais de 15 países que eu estive, ainda que a história seja ficção. Essa elegância toda teve uma verdadeira cisão com o meu quarto livro, O Dom Rua de Merda Nunca Mais, que é uma vacina contra pessoas e situações abusivas. Você vai ter um Dom Rua de Merda na sua vida. Agora chegou o momento de você decidir se é o homem ou o meu livro. E por último, seja um assunto que você domina sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e o que eu chamei de inteligência sedutora, quase 100 ferramentas sobre esses 3 temas para você ser um assunto que você domina e não mais um assunto que a sociedade domina, que a sua família domina, que as outras pessoas dominam. E aguarde, porque eu estou escrevendo o 6º livro, seja um assunto que você transcenda. E a gente vai falar sobre um dos temas dele aqui. Sejam bem-vindas, meninas. Seja bem-vinda, Cícera, da fanpage, que já tá por aqui. É claro, laço lindíssimo. Esse laço aqui tá lá na minha bio para vocês aprenderem a fazer. Eu vi a Fer chegando por aqui. Cíntia Dorini, querida, linda, maravilhosa, psicanalista inteligentíssima, uma das pessoas mais inteligentes dessa parte de abuso que eu conheço. Sejam todas bem-vindas. Se ficarem com alguma dúvida, alguma pergunta ao longo dessa live, vão fazendo perguntas aqui, porque vocês sabem que depois que eu começo a falar, a coisa anda e eu dou umas paradinhas eventualmente aqui para ver o que vocês estão contribuindo. E contribuam também, não só perguntem, né? Para mim é bom e para quem tá assistindo também é bom. E mais pessoas têm acesso também à live. Da minha cola aqui, a primeira coisa que eu queria perguntar a respeito de liberdade é se você se considera uma pessoa livre. Eu coloquei essa semana nos stories as 7 liberdades que eu acredito que existam. Afinal de contas, essa live class é o olhar da Miranda sobre liberdade. E aí, quando eu tava pensando que tema ia usar, eu perguntei pra Cícera da fanpage: Cí, o que você acha? Que tema que poderia usar? Você falou sobre liberdade essa semana? Fala sobre liberdade numa live class inteira. Eu disse, tá aí, claro. Então essa foi a ideia. E eu queria perguntar, você se considera uma pessoa livre? De verdade mesmo? Se você viu as 7 liberdades, você já tem uma ideia, você já equalizou elas e vai entender um pouquinho mais do que eu tô falando por aqui. Mas ainda assim, mesmo que você não tenha visto os meus stories, você se considera uma pessoa livre? De verdade? Caso você diga que não, o que falta para você para ser uma pessoa totalmente livre? Aliás, será que a liberdade total existe? O que é liberdade total para você? O que é liberdade para você? O que é se sentir livre de verdade? O que é ser livre para escolher? O que é ser livre para decidir? O que é liberdade? Quais são os temas que envolvem a sua liberdade? E o que você quer fazer, o que você vai fazer para chegar onde você quer em relação à liberdade, caso hoje você não se considere uma pessoa totalmente livre. Para mim, e eu falei isso nos stories, liberdade é equalizar as 7 liberdades que nós vamos falar aqui. Não é uma coisa só, não é um aspecto só. Até alguém perguntou para mim como chegar na liberdade financeira. Tem várias formas. Eu sou especialista em negócios e uma das minhas especializações é investimentos, finanças e banking. Então, dentro desse desenho financeiro, você consegue ter várias estratégias, elaborar várias estratégias para sua liberdade financeira. Inclusive no programa de vida que eu fazia enquanto especialista em negócios, a gente fazia a liberdade financeira dos filhos de determinado casal, por exemplo. Como é que você desenha essa liberdade? Como é que a gente pensa isso hoje, dado que os nossos pais muitas vezes precisavam trabalhar, e muitos de nós ainda estamos nisso,
trabalhar para pagar só as contas, ou seja, como é que você guarda dinheiro para chegar numa liberdade financeira? E a liberdade financeira é uma só, e todas as outras. Porque a gente acaba dando muito valor pro dinheiro. E o dinheiro tem valor. Eu sempre digo aqui nas minhas lives. Eu, Miranda, sou a pessoa que eu conheço que mais gosta de dinheiro. Mas assim, ó, disparadamente. Disparadamente. Não lembro de alguém que eu conheça pessoalmente, que converse, que tenha contato, que goste de... Não. Mas eu sei o lugar do dinheiro na minha vida. E não é ele que me usa, sou eu que o uso. E tenho usado cada vez mais. Então, pra mim, liberdade é isso, essa equalização dessas liberdades da melhor forma possível para um resultado ótimo pra mim. Porque dentro dessas liberdades todas, a gente vai ver o quanto tem a opinião alheia. O quanto muitas vezes nós somos um assunto que os outros dominam. Ai, olha que linda essa foto, faz aí um print, sim. É curioso porque esses dias eu fui visitar a mãe, né? E aí ela disse, ai filha, não sei se seja um assunto que você transcenda, é um bom nome, não me convence ainda. Eu disse, mãe, seja um assunto que você domina também não era um tema um título que convencia as pessoas. Só que depois que a pessoa lê o livro faz todo sentido. E eu fiquei pensando naquilo, será que mudo, será que não mudo, né? O título seja um assunto que você transcenda, está sendo recém-escrito, mas ele já está sendo desenhado para ser a evolução de todos os livros que eu fiz. E aí ela disse, eu não sei no que eu sou um assunto que eu domino. Aí eu disse, ninguém é um assunto que domina completamente. Nós somos um assunto em construção. E isso tem muito a ver com liberdade, por quê? Porque esse assunto em construção que nós somos, que tem todo, ao lado do título aqui, ó, que faz parte da logo, tem várias palavras. Fluxo, preocupação, comunicação, ética, inteligência cognitiva, presença, Johari, que é uma das ferramentas colocadas aqui, estoico, feedback, vida, amor. Todas essas palavras são assuntos que a gente passa a dominar quando a gente passa a ter essa preocupação de dominar esses assuntos. E por que a liberdade tem tanto a ver com isso? Porque quando nós somos um assunto que nós dominamos, nós nos tornamos cada vez mais livres. Porque nós não somos um assunto que o outro vá dominar, que o outro diz, que a sociedade diz pra você, que a sua família diz pra você, que seus amigos disseram pra você. Todas as pessoas, todas aquelas vozes desde a sua infância que ficam na sua mente tentando dominar o assunto que é você. Então nós somos um assunto em construção. Exatamente, gostei. É isso. Eu nunca tinha falado isso na live. Nossa, pra mim parece tão óbvio. E aí aqui está. Olha quantas lives eu faço. E ainda tem coisa, né? Que tem muita coisa que eu repito várias vezes. E essa repetição, ela é proposital. Inclusive nos livros, nos meus livros, quando você lê os livros, se você lê pela segunda vez, que já tem menos ansiedade pra descobrir a história e tudo mais, a gente já tá mais tranquilo quando a gente assiste ou vê pela segunda vez, né? O que for, ou lê pela segunda vez. Eu sempre falo isso, faça isso mais de uma vez. Assista aquele filme que você gosta mais de uma vez. Leia aquele livro que você gosta mais de uma vez. Quando você lê os meus livros mais de uma vez, você percebe que alguns pontos eles são repetidos e eles são repetidos de forma intencional. Aliás, guarda essa palavra intencionalidade, também vai estar aqui no material de liberdade. Então, para mim, a liberdade é essa equalização de todas as liberdades que eu vou falar por aqui, da melhor forma possível e pensando num resultado ótimo para mim. Não no sentido do egoísmo de dane-se o mundo, não é isso. É de dizer para o mundo assim, gente, para eu ajudar, para eu ser útil, para eu estar bem, para eu poder amar, para eu poder fazer, para eu poder produzir, para eu poder sentir, para eu poder me dedicar, eu preciso estar bem. Então essas liberdades, elas precisam pensar numa equalização melhor para nós, não para os outros. Se a liberdade é sua, ela precisa contemplar um resultado ótimo para você. É claro que você coloca as outras pessoas nessa equação da vida, afinal de contas a gente não precisa de ninguém, mas a gente não existe sem que o outro exista. E o Seja um Assunto que Você Transcenda vai falar muito nisso, num tópico que eu falo só, é um capítulo inteiro sobre pensamento. Pensamento é o vício da mente. Enquanto as emoções são o vício do corpo, o pensamento é o vício da mente. E esse pensamento pode nos levar à identificação, que é algo positivo para o nosso ego, descrito historicamente pela psicologia e pela psicanálise, mas quando essa identificação ela se torna excessiva, você tem um pensamento repetitivo e viciado de uma determinada coisa que você não consegue pensar diferente. É a mesma coisa. Quem tá aqui sabe que eu sou de direita.
Então, quando eu coloco um post de direita, a esquerda vem pra bater. Eu também bato de vez em quando na esquerda, lá nos posts dos outros. Óbvio, a gente é humana, a gente tá aqui pra isso. Vai, tudo bem, tá tudo certo. Sem ofender, ou pelo menos sendo um pouquinho irônica, eventualmente, que é uma coisa muito inteligente, inclusive, se bem feita, e com o objetivo certo. Mas eu também apanho quando eu coloco alguma coisa lá que seja diferente daquilo que é a crença dos outros. E quando vem alguém que tem uma crença diferente da minha, por entender isso, eu sei que não adianta bater de frente. Aquela pessoa está identificada com a crença dela, assim como eu estou identificada com a minha crença. Ou seja, não adianta você tentar me convencer que o socialismo, que não sei o que lá, cara, não combina comigo. Olhe para mim, Cynthia Shanks. Não combina. Entende? Assim como não adianta eu ficar, então para de tentar. Essa é um aspecto da liberdade também. Você parar de tentar convencer os outros do que você acredita, daquilo que é importante para você. São mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Tenha perto pessoas que concordem com o seu ponto de vista ou que discordem do seu ponto de vista de forma respeitosa. Só que a gente está num momento em que o respeito em relação ao ponto de vista alheio, ele tá questionável. Mas continuemos no assunto aqui. Eu coloquei, além do que é liberdade para mim, como eu falei para você, equalizar para mim, Miranda, liberdade é equalizar todas as liberdades que eu vou falar aqui, pensando num resultado ótimo para mim e da melhor forma possível que eu possa fazer. Isso dá corte, tá? Assim. A liberdade na vida adulta é super importante, eu coloquei esse tópico aqui, é super importante falar da liberdade na vida adulta, porque ela é diferente daquilo que a maioria dos animaizinhos irracionais, habitantes nesse planeta lindo que nos serve, imaginam. Não é a mesma coisa de você fazer o que você quer a hora que você quer. Não é a mesma coisa de você pensar o que você quer, de você falar o que você quiser, de você fazer as coisas como você quiser e quando você quiser. Isso não é liberdade e tá totalmente diferente. Isso pode ser descomprometimento, pode ser crueldade, pode ser tirania, pode ser irresponsabilidade, pode ser procrastinação, preguiça, imediatismo, qualquer coisa da sua criança ferida que precisa brigar e ter agora aquilo que você acha que merece, que você acha que é o momento, que você acha, porque a gente acha demais, o ser humano acha demais e por isso somos seres irracionais. Esquece essa história de dizer que você é um ser racional. Ai, meu Deus. Só quem já leu os meus livros sabe o quanto é pândego, curioso, engraçado e estúpido nós dizermos que somos seres racionais. Ai, meu Deus, quanta ignorância. Nós somos muito ignorantes também. Inclusive, quando eu falo em seres irracionais, animais irracionais, eu me incluo, tá? Não tô dizendo que eu sou muito diferente, não. Você é incrível. Obrigada, Si. Te amo. Ó, Jenny aqui, nossa Jean. Seja bem-vinda, Jenny. Tá tudo bem? Vamos ver aqui quem entrou. A Mazé. Vamos ver aqui a Helena. A Célia. Olha só quanta gente. Muito bom. Continuemos, então. Conversem comigo, eu gosto quando vocês conversam e interagem comigo. Essa liberdade na vida adulta que é diferente de você fazer o que você quer, como quer, quando quer, onde quer, do jeito que você quiser, falar qualquer coisa que não passa de imediatismo, irresponsabilidade, crueldade, procrastinação, preguiça, descomprometimento. Eu postei um vídeo esses dias de um áudio que eu achei fantástico. Achei aquele áudio assim, ó. Bom, foi pro meu feed, né? E era não sei se vocês viram, era um videozinho que eu tava fazendo um monte de... Tava montando um negócio pra colocar vários cabides, assim, um cabideiro grande. Chamei meu vizinho pra me ajudar e tal, e comecei a montar aquele negócio. Eu não gosto de nada que manipule coisas pequenas. Eu tenho verdadeira... Eu chego a me arrepiar só de pensar em fazer algo que seja pequenininho, sabe? E aí tinha aquele monte de parafuso. Menina, quando eu vi tudo aqueles parafusos, meu Deus do céu, eu vou comer esses parafusos, comer esse trem inteiro. Não dou conta. Enfim, chamei o vizinho pra me ajudar e tava lá, nós mexendo no... E eu fiz um videozinho em time-lapse, assim, rapidão, e coloquei esse áudio que diz assim: no longo prazo, eu não perco, eu sempre venço no longo prazo. Porque a maioria das pessoas acredita em motivação, em estar motivado para fazer algo, em atingir o objetivo. As pessoas, elas acabam
acreditando que o processo ele vai ser, o processo de conquista de qualquer coisa que seja, ele vai ser um processo motivador e tudo. Gente, é motivador só no início, depois você quer matar as pessoas, você quer comer as coisas, você não aguenta. O processo de escrita pra mim que eu amo, que é o que eu mais amo e que na verdade eu fui convocada a fazer, quer queira, quer não, Miranda Consuelo, você vai fazer. Ponto. E o início do livro é muito bom, ver o livro pronto é muito bom. Meu Deus, isso aqui, ó, quando chega, esses dias, o dia que eu fui visitar a mãe, eu disse, mãe, ela arrumou toda a estante de livros dela e estavam os meus, assim, né? Assim, vários. Ai, que delícia. Que a pessoa não gosta de pouca coisa, a pessoa já tem que escrever bastante. Eu comecei com uma trilogia, né? E aí, eu olhei pra ela e disse, mãe, olha que metida eu, e todo mundo já sabe disso, não é nenhuma novidade, que deve ser muito bom ter uma filha com vários livros, assim, né? Quem imaginaria isso? Porque eu nunca me imaginei escritora. A minha família nunca soube disso, que, escrevia bem, mas nunca teve isso na minha vida, né? Aí tava aquele monte de livrozinho, assim. E eu pensei, caraca, que legal isso. O meu sonho é o único que vai para o papel ao invés de sair do papel. Escrever um livro, eu sempre digo para quem tem interesse em escrever, escreva, porque é um processo assim, ó, de autoconhecimento, de autoajuda, de inteligência cognitiva, emocional, de todo tipo. Isso aqui é um verdadeiro milagre, por isso que eu digo que eu sou especialista em milagres. E quando ele vem, quando você sente o cheiro, você olha, você lembra assim, às vezes a Si posta um trecho do livro, quando ela posta eu leio, eu já digo, cara, isso foi eu que escrevi. Que legal. Você já identifica, porque eu já ouço a minha voz da minha escrita. Então, assim, é muito interessante. Você acha que é fácil? A Cícera tá aqui, por isso que ela tem a fanpage. A Cícera é a minha fã número 1, sem sombra de dúvidas. Porque foi uma das primeiras pessoas que assistiu as minhas lives lá atrás, desde 2021, me acompanha, criou a página. A gente sempre conversa, a gente sempre tá próxima. E dentro dessa amizade que nós construímos, a gente nunca se viu pessoalmente, né? Mas dentro dessa amizade que a gente construiu, foi muito interessante porque sempre houve esse respeito recíproco e ela sabe como é difícil esse caminho. Como é difícil fazer sucesso nisso, como é difícil as pessoas acreditarem no seu livro a ponto de comprar. Isso que é um produto barato. Quando eu falo R$35 uma trilogia, quem não comprou ainda deveria sentir vergonha de não ter comprado. Porque o problema não é só comprar, né? O problema do livro não está na compra. As pessoas dizem que livro é caro. Não é que seja caro. R$60, R$80, R$100 um livro. Pelo amor de Deus, é um café da tarde que você toma muitas vezes. Sabe por quê? Que tem que ler. E o ser humano não quer ler. Ele não quer mais pensar. E aí você para de ter a sua liberdade quando você para de pensar. Porque liberdade, caro animalzinho irracional, acima de tudo é a sua capacidade de pensar por si. Ser um assunto que você domina e não que os outros dominam requer pensamento. Requer inteligência cognitiva sim, mas requer inteligência emocional e eu vou falar sobre isso. Muitas vezes aqui, inclusive nessa live. Isso aí, no longo prazo eu não perco. Eu sempre ganho. Concordo plenamente. Concordamos, né? Então, falando a respeito de liberdade, além de... Eu falei aqui já o que é liberdade, a liberdade na vida adulta, e agora vamos entrar, então, nas 7 liberdades, começando pela liberdade geográfica, que é a mais simples e a mais fácil de entender, que é o seu direito, caro animalzinho, de ir e vir. Caso você não saiba, isso está na nossa Constituição, inclusive, então você tem direito de ir e vir. Isso dentro do território nacional. Mas quando a gente fala de liberdade geográfica, a gente está falando de você poder ir para qualquer lugar do mundo. Tem brasileiro que não pode ir para qualquer lugar do mundo mais. A Magnitsky está aí para dizer isso. Eu tô terrível hoje. Então, essa liberdade geográfica de fazer com que... Da possibilidade de você ir e vir para qualquer lugar, ela implica... por trás da liberdade geográfica, uma grande liberdade que é a liberdade de decisão. Já que a Si está ajudando a gente aí, coloca aí, Si, liberdade é decisão. E deixa eu dizer uma coisa para você, o que é decisão além da liberdade geográfica? Porque para eu estar onde eu estou hoje, eu não estou na minha casa original, de novo. Eu estou sempre com várias casas, né?
mas não estou na minha casa original. Essa decisão geográfica de não estar no lugar físico de sempre, ela precisou acontecer. E para ela acontecer tem um monte de medos, sentimentos, dificuldades que estão inerentes. Eu nem falo só do dinheiro. Para de colocar na sua vida o problema do dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Segura isso. Isso é crença limitante. Você pode não ter dinheiro agora para fazer isso, mas quem disse que você precisa de dinheiro para fazer determinada coisa apenas? Você pode ganhar, você pode receber, você pode conquistar, você pode amanhã, sei lá, achar dinheiro, seja de onde for. Se você disser, eu não tenho dinheiro para isso, é um decreto que você está fazendo. Então a liberdade geográfica, ela é decisão. E ela é decisão de todas as decisões que implicam na nossa vida. Não só do direito de ir e vir. Quando a liberdade geográfica implica na decisão, essa decisão implica em tudo. Veja, esses dias eu estava falando sobre confiança com uma empresa e o pessoal disse, mas a gente não conhece o suficiente para confiar. Você acha, caro animalzinho irracional, que para você confiar em alguém você precisa conhecer? Primeiro que você nunca vai conhecer realmente as pessoas até que você se separe delas ou que uma quantidade de dinheiro suficiente seja colocado na mesa. Você só conhece os seus irmãos no inventário dos seus pais. Você só conhece o seu cônjuge na separação. Esquece essa história que você vai passar 30 anos casado com uma pessoa e que você conhece essa pessoa. Aliás, caro animalzinho racional, você confia, e eu também, em alguém que você nunca viu. 2 alguéns. Vários alguéns, mas vamos colocar 2. O primeiro deles, dizem que esteve materializado neste plano, que é Jesus Cristo. Você confia em Jesus Cristo, e eu também, dentro daquilo que disseram para você de quem ele era. Você nunca viu, você nunca ouviu a voz dele. As igrejas, as religiões criaram essa pessoa, essa persona e apresentaram para você e você confia. Então você vem dizer para mim que você precisa conhecer alguém para confiar? Não. Você não precisa. E Deus, hein? E Deus, que ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Cadê Deus? Eu acredito nele piamente. E esse livro de física quântica está me fazendo uma verdadeira revolução na minha vida. Mas vamos lá, na minha vida aqui dentro, né? Dentro dessa cabecinha inteligente. Obrigada, sim, concordo. Então, quem é Deus? Aí você vem me dizer que confiança precisa de conhecimento, precisa de conquistar a sua confiança? É sério isso? Você falou para Deus, preciso que você me conquiste a minha confiança. Você falou para Jesus Cristo, preciso que você conquiste a minha confiança. Não, confiança é decisão. Acreditar é decisão, entrega é decisão. Então, quando decisão está na liberdade geográfica, pense que decisão é tudo. Sai dessa caixinha de achar que você precisa conhecer. Para com esse processo. É claro que você não vai sair se entregando para qualquer um e antes disso, leia Dom Juan de Merda nunca mais. E eu não tô falando só em relação aos homens que você pode ficar na sua vida. Eu estou falando de todas as pessoas em situações abusivas que estão atrasando a sua vida e impedindo você de você ser um assunto que você domina. Entende? Um livro não tem conexão exata com o outro. Você não precisa ler um depois do outro, uma determinada sequência. Mas todos eles conversam entre eles. Todos. Então, leia. Leia, porque a sua liberdade começa aqui, ó. Em você ter capacidade de pensar. E essa é a segunda liberdade, a liberdade do pensamento. A liberdade do pensamento é você livre de crenças. É você saber pensar por você. É você ver uma situação, você conhecer uma pessoa, você estar num determinado lugar e você ter a capacidade de criar a sua opinião a respeito daquilo por si. É claro que as outras pessoas podem te ajudar. A gente tem identificação, falei agora, identificação é um termo usado pela psicologia para explicar algo natural no nosso ego. E o nosso ego é protetivo para nós, assim como a identificação. Identificação é o quê? Você já ouviu falar como rapport? Você já ouviu falar como modelar? Várias coisas. É eu gostar, por exemplo.
A Cícera gostou do meu topzinho no meu cinto, tá? Ela vai comprar um cinto parecido, seja de couro, seja de tecido, vai fazer com uma faixa, vai fazer como quiser, e ela vai lá na minha bio para ver como é que faz o lacinho do meu cinto. Isso é identificação de certa forma, porque ela tá modelando a Miranda, ela gostou de algo na Miranda que ela vai usar para ela. Se torna inveja quando a pessoa, mesmo tendo, mesmo fazendo, se incomoda que o outro tenha. A inveja não é você fazer igual, não é você querer, é você se incomodar que o outro tenha. São coisas diferentes. Eu acho que inveja nós temos uma live feita. Se nós não temos, até vou anotar aqui pra dar uma olhadinha, porque inveja, ela pode ser algo positivo pra você se ela não for levada pro lado negativo. Aliás, tudo pode ser positivo pra você desde que você não leve pro lado negativo. Então, quando a identificação é isso, é você gostar de algo e você trazer pra você. Essa identificação se torna doentia e vicia a sua mente quando você se vicia nessa identificação. Lembra o exemplo que eu dei? Eu sou de direita, estou identificada com a direita a ponto de refutar, isso não é história, é real, qualquer outra opinião contrária. Porque pra mim isso faz tanto sentido que é uma escolha, uma decisão. Começando lá atrás, lá na outra liberdade. Entende? Então, quando você se identifica com algo que se torna vício mental, você não só escolhe e decide isso, como você vicia a sua mente. Inclusive, eu dei um exemplo no Seja um Assunto que Você Transcenda essa semana. Não sei se eu falei nas lives. Eu tive um sócio austríaco e a primeira vez que ele veio pro Brasil, nós estávamos aqui no Rio Grande do Sul. Eu tava dirigindo e ele disse, nossa, que bonito esse estado e tal. Eu disse, sim, o Rio Grande do Sul é um dos estados mais bonitos do Brasil, maravilhoso. É o nosso estado, não sei o que lá. E ele disse, nosso? Daí eu olhei pra ele, sim. Daí ele, você tem orgulho de ser gaúcho? Eu disse, na verdade eu não sou gaúcho, mas me considero gaúcho. E sim, tenho orgulho, imagina, o gaúcho é super bairrista, tenho orgulho de ser gaúcho. Daí ele disse, o orgulho levou à Europa e o resto do mundo depois, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Quando ele falou isso, austríaco, onde Hitler nasceu, do lado da Alemanha, me veio assim todos os filmes, todos os seriados, tudo que eu lembro de ter visto da guerra. E ele disse, eu sei o que você está imaginando agora. E eu te digo que nada do que você lembre ou tenha visto, lembre de ter visto, se compara à realidade do que foi. E não tiveram duas guerras, teve uma só, com um pequeno intervalo entre elas. Isso é identificação. Hitler estava tão identificado com aquilo e as pessoas se identificaram tanto com ele que elas matavam em nome de uma pessoa que elas não conheciam. Então você diz pra mim que para você confiar precisa ter, a sua confiança precisa ser conquistada, você conhecer alguém. Ai, que ignorância. Bom dia! Oi, Choro! Oi, Lizzy! Que bom, que delícia! Já estão tomando um vinhozinho? Contem para mim que vinho estão tomando se estiverem. Bom dia! Olha, a Ana acabou de entrar também, a Maura tá por aqui. Sejam bem-vindos. Entende como a liberdade de pensamento, às vezes a gente acha que tem liberdade de pensamento, mas a gente não tem. A gente tá tão apegado às nossas crenças, identificada com elas, que a gente não consegue ver outras coisas. Então, cuidado com a sua liberdade de pensamento, com a sua identificação. E a liberdade do pensamento nos leva à liberdade ser discernimento e sabedoria. Não existe liberdade sem discernimento e sem sabedoria. E sabedoria é muito mais do que você conhecer no sentido de saber o que é, por exemplo, o estoicismo, tá aqui no meu livro. Ah, o estoicismo é isso? Não. Saber muita gente sabe. Agora eu quero ver você aplicar o estoicismo na vida. O estoicismo é uma filosofia, para quem não conhece, que eu falo em todos os meus livros, porque eu tenho características estoicas desde criança. E quando a minha mãe falou isso, filha, você tem uma característica estoica, eu disse, nossa, que palavra é essa, gente? Minha mãe adora umas palavras diferentes, estranhas, que eu nunca vi. E se tu precisar de qualquer palavra, é com ela. Ela é um verdadeiro dicionário. E aí eu disse, o que é estoico? Ela disse, eu não vou te falar. Pesquisa e depois você me conta. Eu gostei tanto que eu adicionei nos meus livros, que eu tava escrevendo os meus livros naquela época. Eu gostei tanto e disse assim, cara, sou eu. Se você ler sobre estoicismo, é uma coisa. Se você tentar aplicar na sua vida, você vai ver a dificuldade que é. Então, saber é uma coisa, conhecer é uma coisa, decidir é outra. E ter sabedoria
de verdade, discernimento para você aplicar aquilo que você sabe é outra. São coisas totalmente diferentes. Pois a terceira liberdade que eu tenho aqui é a liberdade de expressão. Só que deixa eu te dizer uma coisa, caro animalzinho irracional, cruel e tirânico. A liberdade de expressão não significa você dizer o que você quer. Isso é crueldade e tirania. A liberdade de expressão é você saber o que dizer, ter sabedoria para dizer e para quem dizer. Porque senão você só está se espalhando e se misturando. É o que eu sempre digo, cuidado com quem você compartilha a sua vida. As palavras têm poder, o que sai da sua boca é muito poderoso. Cuidado com quem você entrega aquilo que é seu. Não se misture e não se espalhe por aí com o que é íntimo seu. Saiba o que dizer e quando dizer. E aprenda a se comunicar de forma efetiva. Não seja uma pessoa abusiva, praticando gaslighting com algo que eu explico aqui no Don't Hold Merda Nunca Mais, que é a comunicação circular. Você dizer muito sem dizer nada. Para com essa mania de tentar, ai, mas eu não vou falar, mas não sei o que lá. Não é isso. Ter liberdade de expressão é você saber o que dizer e quando dizer. Às vezes as pessoas me dizem, mas eu tive que ser grosseira com fulano. Você só teve que ser grosseira com fulana porque você não colocou o limite quando deveria ter colocado. E a comunicação também serve para impor limites. Aliás, ela serve muito para impor limites. A nossa comunicação corporal, a nossa comunicação verbal serve muito para impor limites. Imponha-se. E se você fizer isso no momento certo, você não vai precisar ser indelicada. Por mais ataques que eu tenha aqui nas minhas redes sociais, pelas escolhas de vida que eu tenho e pelas identificações que eu escolhi e decidi, se você for ver, elas são poucas, bem pontuais e elas não são insistentes. Porque eu, quando me comunico, eu já me comunico dizendo, olha só, aqui não, nenê. Cuidado. Aliás, tudo na minha comunicação, tudo em mim é intencional, e a gente já vai falar sobre a intenção, que diz que não é bem assim. Você vai ter tudo comigo, sempre. Eu sou a pessoa mais querida, mais gentil, mais educada da face da terra. Até deixar de ser. E eu deixo isso bem claro. Porque daí as pessoas não abusam. Né? Não tem outra palavra, dado que eu escrevi. Eu sou vacinada contra pessoas em situações abusivas. E não é intransigência e não é trauma, porque muitas vezes a gente impõe limites através dos nossos traumas. Não, é por sabedoria. E é diferente quando você impõe limites por traumas, que você atrai mais situações traumatizantes, do que quando você impõe limites por sabedoria, que você elimina pessoas e situações abusivas da sua vida. Leia o Don't Hold Merda Nunca Mais e lembre-se que a liberdade de expressão é não ser uma pessoa abusiva através da expressão, mas impor limites para você, é saber se expressar, é saber comunicar quem você é. Isso é inteligência sedutora. Quando você comunica quem você é, você não precisa ficar reafirmando isso o tempo todo. Você não precisa abrir a boca para se comunicar e você sabe muito bem disso. Nessa liberdade de expressão, que não é falar o que se quer, porque isso é crueldade e tirania, é saber o que falar e para quem falar e principalmente o momento de dizer, mostra para nós que liberdade é intenção. Seja intencional. Isso é pura inteligência sedutora que eu falo no Seja um Assunto que Você Domina. Você ser intencional em absolutamente tudo. Crica Santa Fé, você encontra o livro no direct ou no link da bio. A Cícera já tá respondendo aqui, obrigada. Qualquer um deles, tá? Seja um Assunto que Você Domina, tem o curso, porque como são quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora, eu criei o curso porque se eu colocasse tudo o que eu sei a respeito de todas essas ferramentas, o livro ficaria extenso demais e vocês não leriam.
Então eu fiz um pupurri de todas, uma mistura de todas essas ferramentas, explicando elas no livro sim, mas abrangendo elas muito mais no curso. O curso é lá na Hotmart. Depois você dá uma olhadinha ali nos links e me chama para adquirir os livros. E se você tá falando do Dom Juan de Merda Nunca Mais, essa porcariazinha de só 160 páginas, que é uma verdadeira vacina contra pessoas em situações abusivas, ele tá só R$17. Chega a ser ridículo. E a leitura dele é muito rápida. Ele é muito gostoso de ler, mas ele é a vacina contra a vacina. E a vacina pode dar uma febrinha, pode machucar um pouquinho. Então ele tem alguns gatilhos assim. Mas é bem bom. É a vacina, é o vírus contra o vírus, na verdade, né? Então, por isso é uma vacina. A liberdade de expressão nos mostra que liberdade é intenção. E isso é inteligência sedutora, é você ser intencional em tudo que você faz. A forma como você se veste, a forma como você gesticula, a forma como você conversa com as pessoas. Não para manipular como coisa de Dom Juan de Merda. Para seduzir. Não, não tem nada a ver. Inteligência sedutora é você conquistar os seus resultados de vida porque você é de verdade. E uma pessoa que é de verdade seduz sem querer. Não tem um propósito de manipulação. Tem um propósito de ser de verdade com você. E quando você é de verdade com você, as pessoas ao seu redor querem estar perto de você. Porque a verdade é fascinante, é gostosa. Agora, quem não é de verdade, se arranca, né? Sai da sua vida. Isso é ótimo. Eu não removo ninguém da minha vida. Eu nunca demiti uma pessoa das empresas que eu tinha. Que eu tive. Nunca. Eu nunca desfiz uma amizade, eu nunca desfiz um projeto, eu pedi separação uma vez. Mas exceto isso, nunca. E ainda assim, essa vez que eu pedi separação foi algo, vamos assinar, vamos lá. Chamamos a advogada que era em comum. Não faça isso, não se separe se você tiver com Dom Juan de Merda. Não se separe tendo o mesmo advogado, tá? Isso você faz com pessoas adultas e funcionais. Babacas emocionais, irresponsáveis afetivos, sedutores baratos, narcisistas e psicopatas, você contrata um bom advogado e só trata através do advogado. Não tente conversar com uma pessoa abusiva, porque em 3 minutos, e isso é estatística, isso é estudo científico, 3 minutos uma pessoa abusiva demora para te trazer de volta pro abuso. Então, ai, tô bem. Li o livro da Miranda, tô bem, vou falar com essa pessoa. Vai não. Eu não iria. Eu vou porque eu escrevi o livro. Então, liberdade de expressão é ser intencional. Seja intencional. Como diz Dolly Parton, que eu cito inclusive no livro Seja um Assunto que Você Domina, descubra quem você é e seja de propósito. Às vezes as pessoas dizem pra mim, mas Miranda, você é assim, assim. Ai, que bom. Que bom que você sabe que eu sou assim, gente. Significa que eu sou uma pessoa transparente, que não tô enganando ninguém? Olha só. Que interessante. E eu não tô falando só das características positivas, não. Eu tô falando das características negativas. E aqui, falando em características negativas, deixa eu lembrar você, cara animalzinho irracional. Nossas características negativas, aquilo que a gente não gosta em nós, ou que a gente vê que os outros não gostam em nós, muitas vezes estão baseadas em características positivas. Então, cuidado. Acho que foi Freud que disse isso, Lacan, não sei. Se tiver alguma psicóloga, psicanalista que me ajuda. Com o tijolinho que você tenta remover da sua vida, tá? Por isso que a psicanálise e a parte de psicologia é tão inteligente, fundamental e cuidadosa, porque às vezes você mexe numa coisa sua que não deveria ter mexido. Seja responsável afetivamente consigo. A quarta liberdade que nós temos aqui, que eu coloquei na minha cola, é a liberdade emocional. É ser livre para amar. É se sentir amada, mas acima de tudo é amar a si. Liberdade emocional é amor próprio e comprometimento com você. Você quer que as pessoas confiem em você, decidam confiar em você, lembrando que confiança não se conquista, confiança é uma decisão. Quando você mesma não confia em você. Quando você mesma diz que vai fazer e não faz. Quando você mesma diz que vai chegar e não chega. Quando você se atrasa para os compromissos porque você não é uma pessoa organizada, comprometida consigo e, portanto, você se descompromete com os outros e faz com que os outros não se comprometam com os outros também. Quando você desmarca aquela reuniãozinha, aquele horário com a sua massagista, quando você chega atrasada, você vai criar uma cascata de incômodo para aquela pessoa.
Seja comprometida com você para você poder, para os outros se comprometerem com você também. Eu sempre digo, eu separo as pessoas em duas. E são todas as pessoas, inclusive minhas amigas. Inclusive as pessoas que eu mais amo. As pessoas que chegam no horário e as pessoas que não chegam no horário. E as pessoas que não chegam no horário levam um downgrade meu. Eu não gosto disso, não gostaria de estar nessa categoria. Não gostaria. De verdade mesmo. Eu sempre faço isso. Porque a pessoa que chega no horário é uma pessoa organizada, é uma pessoa que ela sabe o que ela quer. Ela faz as coisas de forma intencional. Lembra da outra liberdade? E se ela faz as coisas de forma intencional, ela se compromete com ela. E daí, quando ela se compromete com ela, ela tem amor próprio. Quando ela tem amor próprio, ela está exercendo a sua liberdade emocional. Olha só como uma coisa está conectada na outra. Depois assista essa live de novo para você ver o quão inteligente isso é. Cuidado com pessoas que não cumprem horário, que é o mais básico do ser humano. Ali tem um monte de confusão atrás. Tem um monte de pensamento tumultuado. Tem um monte de coisas que talvez você nem queira estar perto. E aqui nessa liberdade emocional, quando eu falo ser livre para amar, eu falei do amor próprio, né? Você, acima de qualquer coisa, liberdade emocional é ter amor próprio e comprometimento com você. Quando você diz que vai na academia, você vai. Você cuidar da sua alimentação, você cuidar do seu sono, você não ficar fazendo coisa pelos outros, você não colocar os outros na sua frente. É você. E quando eu digo de você ter liberdade para amar, é não amar por obrigação. Porque isso não existe. Ai, mas é minha mãe. Ah, mas é meu irmão. Não interessa. Aqui tem duas situações. E eu falo no Dom Juan de Merda Nunca Mais e falo em todas as minhas lives, inclusive. Se você ama uma pessoa abusiva, ame. Mas isso não significa que essa pessoa precise fazer parte da sua vida. Continue amando. Se você ama, o amor é seu. Se eu amo, o amor é meu. Eu amo pessoas abusivas. E eu já disse pra elas, inclusive, te amo. Essa pessoa disse pra mim, assim, uma pessoa da minha família. Disse pra mim assim, seu amor me faz mal. Mas quer queira você ou não, eu te amo igual, criaturinha divina. Desgraça da minha vida. Ame, mas não precisa você ter a inclusão dessa pessoa na sua vida. Se ela te faz mal, não bota. Continue amando. E a segunda coisa é se você perceber que você tá amando por obrigação. Você tá amando porque é sua mãe, mas essa mãe é uma mãe abusiva. Você tá amando porque é seu pai, mas seu pai é uma pessoa abusiva, seus irmãos, seus amigos. Não é amor. Quando eu tenho ainda lá o Instagram, quem gostou do Dom Juan de Merda, depois dá uma olhadinha no meu Instagram lá do Dom Juan. Eu não alimento ele mais, mas ele ainda tá lá e tem várias lives, tem vários materiais lá. Os meus materiais do Dom Juan diziam assim, ó, não é amor quando é abuso. Não existe amar por obrigação. Liberte-se dessas amarras. Liberdade emocional é ser livre para amar, sem amar por obrigação, mas acima de tudo é amar e ser comprometida com você. Amor próprio e comprometimento consigo. Não pense que as pessoas vão confiar em você se você não confiar em você. E às vezes você acha que as pessoas não confiam em você e você não entendeu que isso acontece porque você não confia em você. Entendeu? A gente fica sem palavras diante de tanta sabedoria. Até combinou hoje com... vamos lá. Liberdade financeira. Finalmente. Adoramos. Eu amo dinheiro. Amo. Mas a liberdade financeira requer um princípio de que... Eu pensei num negócio, agora eu vou falar. Eu falei que a liberdade emocional nos mostra que liberdade é amor próprio e comprometimento, certo? Eu tava falando que cada liberdade levava e eu acho que eu não cheguei a falar especificamente isso, ainda que esteja óbvio, né? Mas eu vou falar. Então, a liberdade emocional mostra que liberdade é amor próprio e comprometimento com você. E aí, quando vem a liberdade financeira, ela nos mostra que o dinheiro não é tudo, mas ele é um caminho para tudo. E ele pode ser o caminho mais prazeroso, mais fácil, mais gostoso, mais abundante. Quando a gente leva o dinheiro para o lado de usar o dinheiro e não ser usada pelo dinheiro. Ser um assunto que você domina também contempla isso. Você domina o dinheiro. Não é o dinheiro que te domina.
Essa liberdade financeira, ela precisa ter uma característica também que é dinheiro líquido. Não esse líquido, né? Outro. Dinheiro líquido significa você ter dinheiro, você não ter imobilizado. Você ter como acessar esse dinheiro imediatamente se você precisar. Se você tem tudo imobilizado, alguém fica doente na sua vida, da sua família, você não consegue pagar com um carro. Talvez até consiga, mas você não consegue chegar lá pro hospital e dizer assim, ó, tá aqui. Não, você precisa de dinheiro líquido. E aí tem a parte negativa que a gente normalmente pensa no dinheiro. Eu preciso ter dinheiro porque se acontecer alguma coisa ruim, não sei o que lá. Mas tem a parte positiva. Aliás, quanto você tem pensado na parte positiva do dinheiro, hein? Eu quero ter dinheiro porque eu quero viajar. Eu quero ter dinheiro porque normalmente as pessoas que guardam dinheiro pra uma desgraça. E aí adivinha o que o universo manda? Pra você gastar esse dinheiro? Uma desgraça. Às vezes, inclusive, a gente se engana tanto que a gente guarda dinheiro achando que é pra uma viagem e vai na desgraça. Estragou o carro, quebrou não sei o quê, tarará. Por quê? Porque alguma crença aqui tá dizendo, preciso guardar dinheiro pra desgraça. Racionalmente, você diz, estou guardando para viajar. Mas emocionalmente, o que você sente de verdade diz que você tá guardando dinheiro pra uma desgraça. Perceba a diferença entre eles. E nessa liberdade financeira, quando eu fiz os stories sobre liberdade, que foi o que deu ideia para nós para fazermos essa live class, eu falei da dor da perda. As finanças comportamentais, que é uma parte das finanças, uma teoria das finanças, tem o seguinte conceito da dor da perda ser maior do que o benefício do ganho, do que o prazer do ganho. Ou seja, se você perder 5, dói mais do que se você ganhar 10. Isso mostra o quanto a nossa mente está voltada para a perda. Ou seja, a gente acha que a crença é racionalmente estou guardando dinheiro para a viagem, mas na verdade, lá no fundo, você sente que vai precisar para alguma desgraça. E entre os seus pensamentos e as suas emoções, quem vence, caro animalzinho irracional? Os pensamentos da gente não é nada perto do que a gente sente, porque emoção é vibração. O pensamento é o vício da mente. E a nossa mente mente para nós. Mas o corpo não mente nunca. Nunca. Nunca vi uma interpretação tão sábia com relação a dinheiro. Obrigada. A gente fez live sobre dinheiro já? Você tinha falado que era para nós fazer uma live sobre isso, né? Eu e a gente conversa muito sobre os temas das lives, enfim, o que vale a pena. Oi, Ana, olha só o Madinho, nossa, que delícia. Chegando no fim, mas chegando. Depois assista novamente. Então, a liberdade financeira, que é esse dinheiro líquido, que explica a dor da perda, essa teoria, esse conceito das finanças comportamentais, ela nos mostra que liberdade é organização. Não existe dinheiro na mão, caro animalzinho, sem organização. Tudo que está relacionado à grana está relacionado à organização. Uma casa desorganizada vai mandar o dinheiro embora. Um carro sujo e desorganizado vai mandar o dinheiro embora. A sua cama desorganizada vai mandar o dinheiro embora. O fato de você chegar atrasada porque você é uma pessoa desorganizada vai mandar o dinheiro embora. E as pessoas dizem, mas por que eu não conquisto? Ou se eu conquisto, sai muito dinheiro. Aquela pessoa que faz muita grana, mas perde muita grana. Gasta muita grana. Estraga o carro toda vez que guarda uma grana. Por quê? Porque não tem organização. O dinheiro é organização. Eu não sei se você já viu alguém que guarda as notas. A gente quase não vê mais dinheiro físico, né, de papel. Mas eu lembro da minha avó falando muito assim, tem que guardar o dinheiro, guardar carinha com carinha, do maior pro menor, arrumadinho e tudo mais. Era aquele dinheiro bonito, ajeitadinho, assim. Ela nunca tinha nota feia. Ela ia até o banco, se ela tinha recebido alguma nota feia, ou ela dava um jeito de trocar, ou ela ia até o banco pra trocar. Claro que ela não ia só pra isso, né? Ia quando ia pagar conta, que naquela época pagava no banco ainda, mas ela trocava só pra ter moedas bonitas. Papel, né? Agora pensa. A beleza e a organização são imprescindíveis para nossa vida.
Você vai confiar mais, você vai decidir confiar mais numa pessoa mais bonita, numa pessoa que transmite essa organização na vida dela. E às vezes você não confia naquela pessoa, ou aquela pessoa não confia em você quando você chega atrasado, ou aquela pessoa chega atrasada e você não sabe por quê. Você não tem comprometimento com você. Então a liberdade financeira nos mostra que liberdade é organização. E vai dizer que isso não vai de encontro, não vai contra o conceito que a maioria das pessoas tem de liberdade de ser o que você faz, de ser o que você... Olha lá, tá chegando perto das 11h30, o cérebro pensa mais rápido que a boca e esse bocão grande não dá conta de acompanhar. Vai, você pensa, a maioria das pessoas pensam que liberdade é fazer o que quer, a hora que quer e como quer, só que liberdade é organização, e organização não é você fazer o que você quer, a hora que você quer, quando você quer, do jeito que você quer. Liberdade, assumir a sua liberdade, vem um monte de coisas, um monte de decisões, de coisas que talvez você nem gostaria muito de fazer. Vocês acham que eu gosto de fazer a live no domingo, todo domingo? Tem domingo que eu tô afim, tem domingo que eu não tô afim. Tem domingo que eu saí no sábado, tava afim de dormir, descansar, sair pra almoçar, fazer uma coisa diferente. Cá estou eu. Quando eu estou aqui, eu não exerço a liberdade, obviamente, de estar em outro lugar. A minha liberdade geográfica cai, porque eu estou aqui. Parece papo idiota, parece uma coisa louca, mas é verdade. Se você levar isso para todas as esferas da sua vida, você vai perceber o quanto de escolhas nós fazemos no dia a dia. E a gente já vai chegar na parte final da live, que é fantástica e que fala exatamente por que você não é uma pessoa livre. Já chegamos lá. A sexta liberdade é a liberdade espiritual, é acreditar sem dogmas. E quando você acredita sem dogmas, você decide, você se entrega, você não julga nem a si nem o outro. Esses dias eu tava conversando com uma mulher e ela disse pra mim assim: eu sou cristã, mas não gostaria que você me julgasse, já que eu sou cristã, como uma beata, como uma pessoa. Não, eu quero ler os seus livros que tem sexualidade, eu quero... E eu fiquei pensando quanto essa pessoa já foi julgada e criticada por ser cristã. Simplesmente por aquilo que ela acredita. Que não faz mal pra ninguém. Porque ela é uma pessoa que não faz mal pra ninguém. Claro que as religiões e as igrejas fizeram muito mal também, historicamente a gente já sabe disso, e tem muita coisa que faz mal ainda hoje, mas aquela pessoa que acredita naquilo que tá no canto dela, faz mal pra quem? Então cuidado para quando você acredita, olha, cuidado com a identificação. Você acreditar em algo que vicia tanto você que você machuca o outro. Eu tenho as minhas crenças, já falei a respeito da parte de ser de direita, mas isso não faz com que eu machuque os outros. Eu sou irônica, eu sou ácida, mas eu só falo a verdade. E, inclusive, nos meus posts, quando a pessoa vem lá, vai dizer que não é verdade. Meu amor, contra fato não há argumentos, quer você queira ou não. Então, a liberdade espiritual é acreditar sem dogmas, sem julgamento nem de si e nem dos outros. Não é por obrigação. Você acredita porque é uma decisão. Olha só, decisão, confiar é uma decisão, acreditar é uma decisão, se entregar é uma decisão. Então, você acredita porque você decidiu. Eu falei pra vocês, você acha que precisa ser conquistada, mas você acredita em... A sua confiança ser conquistada, mas você acredita em Jesus Cristo, que não fez nada pra conquistar a sua confiança? O que ele, como pessoa, fez? Nem tá aqui. Faz 2000 anos que a criatura morreu. Mas a gente acredita, eu acredito. Acredito em Deus. Cadê Deus, gente? Nunca vi. Eu vejo a expressão dele em muitas coisas. Religião é alienação, espiritualidade é libertação. Por aí. Por aí. E o Sansara explica muito por que a religião era assim. O que aconteceu na religião? Porque a gente também critica muito a religião, mas naquela humanidade, daquela época, precisava ser assim. Tinha um excesso de testosterona, os homens eram brutos demais, que precisava ser na base da coerção para ter um mínimo de controle. Porque senão a humanidade se matava, sei lá, canibal, sei lá o que mais. E ainda assim,
Mesmo dizendo que se você fizesse, você ia pro inferno. Hoje, para nós, não, né, não faz muito sentido, mas naquela época falar isso, meu Deus, botava um medo imenso, porque não se conhecia nada, ignorância total. Só que essa humanidade muito próxima dos animais, não que a gente esteja muito distante hoje em dia, na verdade, enfim, esquece. Mas essa humanidade tão próxima de um comportamento animalesco precisava de um controle absoluto. E tinha que ser na coerção mesmo, tinha que ser muitas vezes na morte, no enforcamento, na queimando. Infelizmente, o Sansara explica um pouco isso. Nada está errado, por mais dolorido que seja. Tudo tem um propósito. E se tudo tem um propósito, você também tem que ter. Senão você vai assumir os propósitos alheios. Não só das pessoas, das situações, dos lugares. Você vai ser só mais um zumbi. Ontem o Pablo Marçal tava assistindo. Peguei uma live do Pablo Marçal e ele falou do zumbi. Eu disse, desgraça. Tá usando meus termos? Nunca vi um material do Pablo Marçal falando de zumbi. Os meus já são bem mais antigos. Eu disse, filha da mãe. Não há o que não haja, como diz o outro. Enfim, a liberdade espiritual é respeito. A liberdade espiritual nos mostra que liberdade é respeito. É respeitar. Simples assim. Sem mas, nem porquê, nem porém. E isso nos leva à sétima liberdade, que é a liberdade cognitiva. A sabedoria nas suas escolhas. Cognição não necessariamente seja o que você conhece. Saber que 2 mais 2 dá 4, porque isso não é real. Se for 2 centímetros mais 2 metros, será 2,2 e não 4. Então, cuidado com aquilo que você acredita que você vende como verdade. Saiba primeiro, tenha sabedoria de discernimento para entender isso. E aí, aqui, essa sabedoria nas suas escolhas diz para nós que liberdade é a soma das inteligências que você tem. A inteligência cognitiva, que é essa inteligência racionalzinha parca que nós temos de 7% só do cérebro, que sabe que 2 mais 2 é 4, e agora você sabe que nem sempre, porque você não tinha pensado nisso antes. Liberdade é inteligência cognitiva, inteligência emocional. Cara, animalzinho irracional, você é um ser emocional mesmo, quer você queira ou não. As suas emoções mandam na sua vida, meu amor, e você precisa entender duas coisas, que você não as controla, mas você pode gerenciá-las. Então, liberdade é a soma da inteligência cognitiva, emocional, sedutora, inteligência sedutora, se você ainda não sabe o que é, leia o livro Seja um Assunto que você domina, e inteligência quântica, tema do meu 6º livro que está sendo escrito agora. E dado que eu já dei esse spoiler, paremos por aqui. Liberdade é a soma das inteligências cognitiva, inteligência emocional, inteligência sedutora e inteligência quântica. Agora, um dos tópicos últimos aqui, finais, eu coloquei que liberdade não aceita desorganização, preguiça, procrastinação, descomprometimento. É impossível. É impossível. Você só é uma pessoa livre quando você se organiza, quando você não tem preguiça, quando você vai mesmo, quando você tem discernimento, quando você tem decisão, quando você tem inteligência, todas essas 4 inteligências que eu coloquei, quando você não procrastina, quando você se compromete, quando você é uma pessoa confiável. Seja intencional e seja confiável, por favor. Você reclama que não pode confiar nas pessoas, mas quanto você tem sido uma pessoa confiável? Quanto você tem cumprido o que você diz? O quanto você exige que as pessoas cumpram o que dizem, ou tudo bem, você não quer cumprir o que você diz, não tem problema nenhum. Mas você vai bandar lá em outra freguesia. Aqui, Dom de merda, nunca mais. Fazia tempo que eu não falava isso. Aqui eu quero dar um exemplo de como a liberdade não aceita desorganização, preguiça e nada disso. Nos meus livros tem, escrevi sobre isso no 6º também. A minha planilha de viagem, pra quem não sabe, toda viagem, viajei muito no mundo, e toda viagem que eu fazia uma planilha no Excel com a temperatura, os documentos que iam ser necessários, com a roupa, com o vestido, os sapatos, acessórios, tudo na planilha. Eu demorava uma meia hora pra planilhar isso e depois mais uma meia hora pra arrumar a mala. 1 hora no total, resolvi a minha viagem toda. E esses dias, um tempo atrás, uma pessoa me disse assim, Miranda, soube que você faz essas planilhas, mas você não abre espaço na sua vida. É tão organizadinha que não abre espaço. Eu disse, meu amor,
A organização é o que abre espaço para os milagres. Porque quando você está organizado, você já controlou aquilo que você controla de fato. E você se abre para aquilo que você não controla. E de certa forma, quando você se organiza, olhando para o que você controla, você vai controlar também parte daquilo que você acha que não controla. Afinal de contas, a sua mente está organizada. A sua vida está organizada. E quando você está organizado, o dinheiro vem, lembra? E quando o dinheiro vem, meu bem, tudo fica mais fácil. A vida com dinheiro é muito mais fácil. Agora tem que saber se você quer uma vida realmente fácil ou se você está com aquela crença limitante de que para você conseguir você tem que se esforçar. No Seja um Assunto que Você Transcenda, eu vou falar o quanto a gente tem mania de tentar mudar a matéria pela matéria. Que é, eu só consigo viajar se eu tiver dinheiro, eu só consigo comprar se eu trabalhar para conquistar e ter o dinheiro. Eu não tô dizendo pra você roubar não, tá? Não tô dizendo pra você ficar pedindo as coisas pras outros, que é a pior coisa que tem. Toda vez que você pede alguma coisa, parte-se do princípio que você não tem. E se você não tem, falta. E se é falta, é escassez. Toda vez que você pede um desconto, que você pede não sei o quê, que você pede presente, que você pede, que você pede, que você pede. E o brasileiro é mamador. E povinho. Gosta de pedir as coisas. Para de pedir. Toda vez que você pede, você está exercendo a sua escassez. Guarda isso na sua mente. Escreve aqui, ó. Toda vez que eu peço, eu estou exercendo a minha escassez. E como a gente gosta, né, de chegar a pedir desconto, pedir um benefício, pedir não sei, ganhar coisa. Meu Deus do céu. Cave, não vai usar aquela caneta, não vai usar aquele brinde, não, mas se tiver um brinde, tá lá a criatura. Parecendo um cachorro atrás de um osso sangrento. Você está exercendo a sua escassez da forma mais vil possível. Ai, cheguei e esqueci onde é que eu tô. Essa frase ficou boa também. Minha planilha de viagem. Me achei mesmo. Então, minha planilha de viagem, 1 hora de organização, liberava, e se você é mulher, se você gosta de se vestir bem, se você gosta de estar bem apresentável, porque esse mundo merece, e você merece ser bem vista, você sabe o que é perder tempo arrumando mala. Você sabe o que é perder tempo, chegar lá na viagem, no seu destino, pensar naquele vestido lindo que você levou, e o sutiã você não levou o sutiã, não dá pra usar o vestido. Aí você carregou o vestido, carregou o peso do vestido, não levou o sutiã e não usa o vestido, usa outra roupa de novo. E você tá sempre assim. E isso não é só nas suas roupas, não é só nas suas viagens, é em tudo na sua vida. Cuidado com eu não gosto de pedir, hein? Isso é bom. Isso é bom. Cuidado com eu não gosto de pedir. Porque o orgulho também espanta a grana. Então é um equilíbrio. Lembra que eu falei que equalizar essas liberdades é um equilíbrio. Não é nunca pedir. Não é nunca aceitar um presente. Aceitar um presente. Gente, se vem uma grana pra você, aceita. Se as pessoas te dão coisas, eu ganho coisa pra caramba. Veja bem, veja só. Mas não, meu Deus, agora pensei numa coisa aqui. Mas não é um pedido de escassez. É aceitar pela abundância. É isso, da corte também, sim. Não é você pedir pela escassez, é você aceitar pela abundância. Gente, que bonito que ficou isso, meu pai, vou ter que anotar, peraí. Agora, pedir pela escassez. A minha barriga. E aceitar pela abundância. Quando eu tô escrevendo, gente, eu paro o tempo todo pra anotar coisa. É um saco. Eu tô jantando, eu tô falando, eles não têm muita noção. Eles falam comigo a hora que for. Porque lá do outro lado não tem horário, não tem relógio, não tem nada. Eles acham que aqui também não tem. Às vezes é de madrugada, esse trem. Botar ordem, às vezes eu brigo com eles. E quando a gente ganha um presente que não gosta, depende da situação. Depende da pessoa. Eu ganho muita coisa, muitas vezes, que eu não gosto. E às vezes por educação eu uso, por educação eu dou uma, né? Olha como a liberdade é interessante, né? Porque se a gente exerce a nossa liberdade, o que a gente diria? Moço, não gostei. Leva embora. Mas eu não vou fazer propaganda sua aqui, não vou nem mostrar porque não gostei. Entende? Eu fiz isso. Quando eu viralizei, lá do cabelo de rica, cabelo de pobre, uma determinada marca mandou pra mim
toda a linha deles de cabelo pra eu experimentar. E pro meu cabelo eu não gostei. Gente, meu cabelo é engraçado. Se o shampoo for líquido, mais líquidozinho, ou condicionador, ou óleo, não funciona. Ele tem que ter densidade. Não sei por quê. Tem que ser denso. Não gostei de shampoo. E aí eu disse, como é que eu vou falar pra pessoa? Como é que eu vou fazer um story? Não tem como. Não gostei do trem, gente. Aí dei pra mãe. Eu cheguei lá na mãe. Ô mãe, você quer uns shampoozinhos, uns negócios lá? Até hoje ela tá popando porque ela ama aquilo lá. Ela amou, meu Deus do céu, então. E rende, né? Porque ele é mais líquido, então ele rende bastante. Ela amou. Então pra mim não foi bom, mas ela gostou, só que eu não tinha como. Entende? Eu recebo, mas depois eu dou pra outra pessoa. Muitas vezes, inclusive, a pessoa que te deu também. Aquele presente que ninguém quer. Ah, meu Deus. E aí que tá o problema. A gente dá um presente que a gente ganhou e não gostou, a gente vai dar pra uma pessoa, a gente não vai dar porque a gente gosta da pessoa, a gente vai dar por obrigação. Esse é a desgraça do presente por obrigação, que passa de um pro outro. Não gostei, mas eu tenho que dar presente pro fulano. Tenho que dar presente pra fulano, mas eu não gosto da fulano, então eu vou dar aquele presente lá que eu não gostei. Porque uma pessoa que você gosta, você se preocupa com o que você vai dar. A minha linguagem de amor não é presente. Então não precisa me dar presente e não vai receber presente de mim, não. A minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Se você estiver conversando comigo num jantar e você pegar o celular, eu paro de falar. Com as minhas amigas é bem assim. Pegou o celular, eu parei. Ah, não, pode, não vou. Continua, não continua. Olha pra mim. E eu ainda digo, sou uma pessoa carente. Olha para mim. Pra falar comigo. Pronto. Então, tem esse negócio das linguagens de amor, né? Esse livro é um livro bom também pra ler. Então, a minha planilha de viagem mostra o quanto a liberdade, ela exige organização. Quando eu organizo aquela planilha, eu organizo, a minha mala fica pequena, eu não fico carregando peso extra, tudo ajeitadinho, tudo bonitinho, eu chego lá, faço as minhas fotos, tô sempre bonita, não sei o que lá, não preciso acordar antes, não vou chegar atrasada, porque eu fiquei 1 hora sentada na cama vendo o que eu ia vestir, e aí quando eu decidi vestir o sutiã não tava lá, ou o sapato não era aquele, porque mulher sabe que uma calça longa precisa de sapato de salto, você não use calça longa de sapato baixo. Aquele trem arrastando, gente, que é isso? Por isso que eu gosto de calças mais curtas. Entende? Então essa organização toda libera a minha vida pra curtir. Quando eu fazia as lives da sopa aqui na segunda-feira, né? Segunda-feira eu gosto de arrumar minha casa. Não faço nada. Gente, eu dispensei o crush. Não, segunda-feira eu não posso de noite. Não, segunda não dá. Não, gente, o menino, nossa, tava enlouquecido, não sei o que lá, eu dispensei ele, que eu disse, segunda-feira não dá. E eu não falei por quê. Agora talvez se ele assistir essa live ele vai saber. Mas eu acho que ele não assistiria mais, tadinho. Ficou tão decepcionado. Achou que ia e não foi. A segunda-feira é o dia que eu gosto de arrumar minha casa, preparar minha semana. Se eu vou fazer meu jantar, eu faço. Já coloco tudo nos potinhos, deixo tudo organizadinho. Tarará, tarará. E eu fazia as lives, porque no inverno eu gosto muito de sopa. Então eu fazia a sopa na segunda-feira, deixava tudo já congelado, pronto para congelar. E já organizava a semana. Eu não precisava mais pensar a semana inteira o que eu ia jantar. Se eu vou jantar fora, ok. Se eu não vou jantar fora, cheguei em casa com fome. Aquela amiga, filha da... Ai, não posso ir hoje porque tô cansada. Desgraçada. Eu deixei de fazer um monte de coisa pra liberar a minha noite pra sair com você. Sua vaca. Vou tomar minha sopa. Ah lá, minha sopa. Tá bom. Entendeu? O áudio dela passa de 10 minutos. Não foram tantos mais de 10 minutos. Eu quero as lives da sopa. Tem que tomar água. Não vou dizer por que eu tenho que tomar água. Só quem já assistiu meus stories sabe. Eu vi agora. Eu tomei pouca água ontem mesmo. Então a liberdade, ela não aceita essa desorganização. E agora eu pergunto pra você, cara, animalzinho irracional. É a última pergunta, juro. Como ser livre? Como nós exercemos as nossas liberdades? Ser livre é aquela equalização de todas as liberdades, mas como fazer isso? Como ser livre de verdade? Esquece. Não tem como. Venderam para você um sonho da possibilidade de liberdade e isso não existe. E como você tá correndo atrás de algo que não existe,
Você se sente frustrada, ansiosa, incomodada, nervosa. Você busca algo que não existe porque a liberdade total que venderam para nós não existe. Porque sempre vai ter, dentro de cada uma dessas liberdades que eu coloquei, um monte de escolhas que nos prendem. E a maior prisão é essa, é você acreditar na liberdade total. E quanto mais você acredita na liberdade total, mais você percebe que você não tem. E mais ansiosa você fica, mais frustrada você fica. Ansiosa para chegar lá, frustrada porque não chegou. E você olha para as pessoas que parecem ter liberdade, você olha para mim e diz, não, mas a Miranda tem dinheiro, a Miranda pode ir para onde quiser, não tem filho, não tem nada que segure, não sei o que lá. É verdade. Mas todas essas liberdades que eu tenho, muito bem trabalhadas, diga-se de passagem, é por isso que eu posso fazer uma live class, uma live que ensina sobre elas, o meu ponto de vista, claro, o olhar da Miranda sobre liberdade. Eu faço elas muito bem, mas tem um monte de escolha que são prisões. E aqui é que o gato dá o seu pulo e você pega ele no... Que é o momento em que você percebe que cada liberdade vai ter a sua prisão e que cada liberdade requer escolhas. Requer tudo aquilo que eu falei antes. Decisão, sabedoria, discernimento, intenção, amor próprio, comprometimento, organização, respeito. E a soma de inteligência cognitiva, inteligência emocional, inteligência sedutora e inteligência quântica. Aqui está o pulo do gato, você saber que a maior prisão que você tá é acreditar que existe liberdade. Esse sonho que te venderam da liberdade, que te deixa frustrada, ansiosa. A liberdade financeira, ela requer, às vezes, um trabalho tão grande que você perde a liberdade de ir e vir, você perde a liberdade de tempo. Você se dedica tanto para ter liberdade financeira que você não tem mais nenhuma das outras liberdades. Porque quando você fala o que você quer, quando você fala o que você acredita, não o que você quer porque isso é tirania, mas quando você fala o que você acredita, você vai perder muitas pessoas, muitos negócios. Eu que o diga, essa é uma decisão minha. Eu não quero ter pessoas perto de mim que não acreditem em mim. Não porque eu vá conquistar a confiança de alguém. Não quero conquistar ninguém. É uma decisão dos outros. Eu sempre digo pra vocês, aprender é uma decisão. Eu não tô ensinando nada, é vocês que estão decidindo aprender. Parar aqui e ficar ouvindo o que eu tô dizendo. A liberdade emocional, meu Deus. Como a gente exerce a nossa liberdade emocional se a gente ama pessoas que não merecem? Se a gente não sabe o que é amor próprio inclusive já é uma live, vai lá e assista, tá gravada. Foi a primeira live que eu fiz, foi sobre amor próprio. Como é que a gente exerce a nossa liberdade emocional? Se eu disse pra você que liberdade emocional é comprometimento e amor próprio, comprometimento com você antes de tudo. E a gente não se compromete conosco. A gente não sabe o que é amor próprio. Toda vez que eu coloco caixinha de amor próprio, alguém pergunta o que é amor próprio. Como fazer o amor próprio? Se a gente não sabe o que é amor por si, como é que a gente vai saber o que é amor pelo outro? Como é que a gente pode ter liberdade emocional dentro disso? Liberdade espiritual, sério. A gente acredita porque precisa. Nós precisamos ter alguma crença para mostrar para nós que a nossa existência aqui não está sendo em vão. É por isso que a gente acredita. Mas quem diz que isso é real? Isso é estoicismo, tá? Nossa, fortíssimo, inclusive. Liberdade cognitiva. Meu Deus, a gente aprende e não aplica aquilo que a gente aprende, tornando isso obesidade mental. A sua mente sabe muito e tá pesada com tudo que sabe, mas não exercita aquilo e, portanto, não emagrece. Cara, animalzinho, coloca em prática o que você sabe. Para de fazer um monte de curso de merda, ouvir um monte de conteúdo de merda. Pessoas que falam e não sabem nada. Ouça a mim. Pelo menos o que eu falo aqui eu sei. Não sei um monte de coisa, mas o que eu falo aqui, hoje pelo menos eu sei. Amanhã pode ser que eu troque de opinião também, né? Liberdade geográfica.
Se a gente não tem liberdade financeira, a gente não tem liberdade geográfica. Um depende do outro. Liberdade de pensamento. Quantas vezes a gente se coloca em maus lençóis por ter falado que não devia para pessoas que não devia. Nossa. Meu Deus. Liberdade de expressão, da mesma forma. Quantas crenças nós temos, na verdade, na liberdade de pensamento, eu troquei, né? A liberdade de pensamento, quantas crenças nós temos? Nós somos saturados, o ser humano é saturado de crença. Elimine do anjo tudo que não é anjo, leia, ou seja, um assunto que você domina. Para você ser um assunto que você domina, e não que os outros dominam, que as suas crenças dominam. Aqui eu coloquei 3 exemplos de como a gente não tem liberdade. Você não tem liberdade nem para ser andarilha mais se você quiser, sabe por quê? Não sei se você viu o caso, que tem um bafafá desgraçado aqui em Balneário Camboriú. A prefeita removendo os andarilhos, os mendigos. E o povo, uns, né, caceteando ela, os outros, é isso aí, não sei o que lá. Foi uma confusão, um bafafá, porque dividiu opiniões, assim, de uma forma muito drástica. Dos que eram a favor e dos que eram contra, porque ela disse assim, ou você vai pro abrigo, ou eu pago pra você voltar pra tua cidade. Mas andarilho, mendigo, aqui em Balneário não tem mais. Não tem liberdade de ir e vir. Não tem. Se a pessoa quer morar na rua, não pode. E se tu quer saber, eu, Miranda, acho que não pode mesmo. Porra, vá se catar, vá produzir alguma coisa. Além de merda, literalmente. Gente, eu tô terrível hoje. Meu Deus. Tá bem que eu tô me segurando. Então, tu não tem liberdade. Outro exemplo. Uma amiga minha disse assim... a gente tava falando sobre se maquiar. Eu nunca me maquio. É muito raro me maquiar. Daí eu disse pra ela, amiga, você acha que eu vou me maquiar? Olha só, eu mandando áudio pra ela. Quem recebe os meus áudios sabe como é que é engraçado. Porque eu vou e volto na casa, faço um monte de coisa, tarará, e bato coisa, não sei o que lá. E mandando áudio pra ela. Você acha que eu vou me maquiar? Ó só vocês. Você, por exemplo, as minhas outras amigas também. Você acorda de manhã, você faz maquiagem, ajeita o cabelo e tudo mais, vai pelo menos uns 40 minutos. Troca de roupa, tarará, tarará. Aí a gente vai jantar de noite, você volta pra casa, toma banho de novo, lava o cabelo de novo, faz a maquiagem de novo, mais 1 hora, uns 40, mais tempo, porque a maquiagem da noite vai ser um pouco mais elaborada que a maquiagem do dia. Vai 2 horas nessa função, 2 horas do seu dia que você podia ir malhar, podia fazer qualquer coisa, gente. 2 horas. Dá tempo pra fazer muita coisa. É 2 horas. E olha que tá falando isso uma professora de inteligência sedutora, tá? Que fala o quanto é importante você se apresentar bem. Mas você se apresentar bem não está relacionado a você perder o seu precioso tempo. Você já parou pra pensar? Aí ela mandou pra mim assim, nossa, nunca parei pra pensar assim. Eu disse, não vai adiantar nada, vai continuar fazendo, né? Se ela ler essa live, se ela assistir essa live, ela vai continuar fazendo. E vai continuar fazendo. E essa parte é a parte zumbi da nossa vida. A gente não para pra pensar nos nossos ganhos. Ela não tem liberdade de tempo daquelas 2 horas, porque aquelas 2 horas estão dedicadas para aquilo. Eu disse, cara, tudo bem, então faz a maquiagem de manhã e volta até de noite e fica, vai jantar, que é o que eu faço. Se eu me maquiasse, quando eu me maquiava, fazer isso, vou jantar. Depois do jantar é que eu vou tomar banho pra ir dormir limpa. Mas voltar pra cá, meu Deus, não dou conta, 2 horas, gente. É tempo demais. E o terceiro exemplo, você não é uma pessoa livre por conta do que eu mais falo nas minhas lives. Esse conceito que eu falo em todas as minhas lives derruba muito da nossa liberdade. Mas muito da nossa liberdade. É uma verdadeira prisão. E ele vem através da identificação. E ao mesmo tempo que ele é uma prisão e ele é a identificação, só uma pessoa de alta qualidade tem. Que são os nossos valores inegociáveis. Eu falo tanto para você ter seus valores inegociáveis, e eles são tão importantes na nossa vida, mas quando você tem os valores inegociáveis, você derruba um monte de coisa. Um monte de pessoas, um monte de situações, um monte de negócios. Só ali você faz uma limpa, você remove do anjo que não é anjo, assim, ó, trum. Você elegeu os seus valores inegociáveis, acabou todo o resto.
essa é uma grande prisão. Mas como liberdade é decisão, eu, Miranda, decido preferenciar e priorizar os meus valores negociáveis em detrimento de qualquer liberdade. Por exemplo, supondo que eu me apaixone por um Dom Juan de merda. Não vai acontecer, por isso é uma suposição. E não vai acontecer mesmo. Meu Deus! Supondo que eu me apaixone por um Dom Juan de merda. Por que que isso não dá seguimento? Por conta dos meus valores negociáveis. Um dos meus valores negociáveis é a verdade. Isso é um problema na minha vida. Parece muito bonito. Ah, eu acredito na verdade, eu adoro a verdade. Gente, a verdade é uma desgraça. Porque a verdade te traz frustração, a verdade te traz ansiedade, a verdade destrói muito dos teus relacionamentos, a verdade faz uma confusão na tua vida, porque o ser humano não está pronto para a verdade. E aí, como eu tenho um dos meus valores negociáveis que está baseado na verdade, o Dom Juan de merda não fica, porque o Dom Juan de merda precisa da mentira. Ele é um mitomaníaco, uma pessoa viciada em mentira, porque ele não é ninguém, então ele precisa usar máscaras para ser alguém. E essas máscaras são construídas através das mentiras. Porque para cada pessoa, ele vai apresentar uma pessoa. Uma versão de si. Então, os seus valores inegociáveis, bem desenhados, bem estruturados, derrubam muitas das suas liberdades. Só que aí, liberdade é decisão, lembra? Você decide quais prisões você vai estar, porque você vai estar aprisionada. Em alguma coisa, fatalmente, você sempre estará aprisionada. Esquece essa história de liberdade completa, porque esse é um sonho que te venderam para te manter frustrada, ansiosa e olhando para algo que não vai acontecer. Enquanto você fica olhando para algo que não vai acontecer, olhando para esse sonho, buscando esse santo graal, todo o resto da sua vida está acontecendo. E você se torna um zumbi olhando para aquilo que não vai acontecer. E aí quando você coloca valores inegociáveis bem desenhados para você, aí é que não acontece mesmo. Mas você vai decidir em qual das suas prisões você aceita estar. Eu aceito estar na prisão dos meus valores negociáveis. São eles que norteiam a minha vida, que direcionam as minhas decisões, os meus relacionamentos, os meus negócios. Tudo, absolutamente tudo. E aí você decide qual prisão você quer. Agora tenha em mente uma coisa, apesar da liberdade total ela não ser possível, ela pode ter essa equalização de várias liberdades e você conseguir ter uma vida plena, que é totalmente diferente de uma vida zumbi. Quando a pessoa não escolhe as suas prisões, quando a pessoa não vê a vida, quando ela não vivencia, ela não experiencia, ela não tem uma... Eu ia usar uma palavra aqui, mas acho que não vai ficar bom. Quando ela não vê a vida, quando ela não vive a vida dela, quando ela não tem uma existência plena, ela tem uma existência zumbi. Ela não escolheu as suas liberdades, ela não escolheu as suas prisões. Quando você escolhe isso, você tem uma existência plena, você tem uma vida real, você tem certa liberdade. Então, se liberdade é decisão, as prisões também são. E aí é você que vai escolher. Esse foi o tema da live class de hoje, o olhar da Miranda sobre liberdade. Para quem chegou agora, eu falei sobre o que é liberdade, a liberdade na vida adulta, os 7 tipos de liberdade geográfica, pensamento, expressão, emocional, financeira, espiritual e cognitiva. Falei o que a liberdade aceita e o que ela não aceita. Falei como ser livre e, por último, dei vários exemplos práticos a respeito disso. E quero finalizar dizendo para ti que liberdade não é uma vida zumbi. Uma vida zumbi você não escolhe. Na liberdade, sim. Essa é a sua verdadeira liberdade, você ter o poder de decidir o que você quer. Feito? Para quem quiser, depois bota aqui quais temas você quer ver o olhar da Miranda sobre. Quem quiser adquirir os meus livros pelo link da bio ou pelo direct. E bora, né? Que a gente precisa ir. Beijo, fui! Espero que tenham gostado. Depois diz pra mim aqui o que vocês mais gostaram, o que mais chamou a atenção nessa live.
E bença pai, bença mãe. Eu aceito os milagres em minha vida.